Mas dizem que tudo que mostra na televisão, na hora que você chega lá, é pior. Porque você vê algumas imagens isoladas, é feio. Mas você chega lá, você vê aquele cenário de devastação completo, né? Aquela paisagem de devastação, é coisa assim que assusta, né? E a gente tem uma ligação muito grande com o Sul desde 95, quando veio o primeiro caminhão de uva do Rio Grande do Sul para Andradas, não, para a vinícola nossa, para Campino, né? E depois começaram a vir 10, 15, 20, 200 caminhões por ano. É com as uvas do Sul que a gente faz os vinhos de mesa, né? Nosso. Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Alô você, estamos de volta e ao vivo, direto do Estúdio 46, começando mais uma edição do Veja Isso Agora. Recebendo um grande amigo, a gente estava falando de outros assuntos, não era de vinho, estávamos falando sobre política, que ele gosta também de falar de política, mas vamos falar sobre vinhos e a qualidade do vinho andradense. Se tem alguém que entende do vinho de Andradas, desse mercado do vinho, essa pessoa se chama Fábio Silva, é o Fabinho. Bem-vindo, Fabinho, ao Estúdio 46 mais uma vez. E o Fabinho, responsável aí pelo crescimento nos últimos tempos aí de venda do vinho Caso Geraldo, do Vinhos Campino, né? O pessoal que é de Andradas sabe, mas quem é de fora não sabe. Mas hoje o Caso Geraldo e Campino são duas empresas diferenciadas, produtos diferenciados, mas faz parte ali do mesmo grupo. E representa também aquela garra do vinho andradense, vinhos premiados. Primeiramente, bem-vindo, Fabinho. Boa tarde, Elias. Boa tarde, ouvintes do Estúdio 46. Minha vida toda, a gente andradense, a gente nasceu tomando vinho, né? Conta-se as lendas que as avós da gente curavam um sapinho, molhando o pão no vinho e colocando na boca da gente. E sabe-se lá se a criança ficava meio zonzinha e dormia e parava de chorar, ou se os flavonoides, os resveratróis atuavam ali no fungo do sapinho e matavam ele. Eu sei que funcionava na época, né? Quando a gente já era mais criança, a mãe da gente misturava o vinho na água e adoçava, e era o suquinho da gente que acompanhava a macarronada no dia de domingo. Então eu falo que o andradense raiz, ele praticamente nasceu tomando vinho. Agora, falando sobre o Fábio Silva, né? O Fábio, a família Marcon, né? Aliás, mais uma vez explicando para quem é de fora, o Caso Geraldo e Campino é família Marcon também, né? E hoje o Fabinho, o pessoal conhece muito o Fábio da Caso Geraldo Eventos, né? Sempre ia lá num evento, numa vindima, em um evento, ou a Noite dos Melhores, que a gente estava lá, sempre tinha o Fabinho. E o Fabinho ficou muitos anos trabalhando nas altas madrugadas, fazendo os eventos da Caso Geraldo. Hoje você tem atuado em uma área que é a expansão da marca e abrindo novos terrenos para o vinho da Caso Geraldo. Como está o vinho de Andradas sendo recebido lá fora? Eu acho que o turismo nosso, né, ele abriu portas para o nosso vinho em diversas cidades, né, em diversos estados, né. Hoje a gente já está mandando vinho para 16 estados diferentes, né, através de transportadoras, né. Atuamos forte em 4, né. Hoje o quarto estado que mais compra vinho nosso, tirando Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, é o Rio Grande do Sul, né? É um dos estados que mais compra vinho da Casa Geraldo do Rio Grande do Sul. É o quarto estado que mais consome vinho Casa Geraldo, né? Lá o público do Rio Grande do Sul é um público que toma muito vinho, né? Que gosta de tomar vinhos bons, né? Sabe diferenciar os vinhos, né? E por isso é fácil você entrar nos restaurantes bons lá do Rio Grande do Sul com um vinho colheita de inverno, que é o que a gente produz aqui hoje em Andradas. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Sul também, né? Sobre toda a situação que vive o Rio Grande do Sul, mas daqui a pouco. Mas lá, eu estive o ano passado lá e fui visitar uma vinícola, as visitas guiadas que se tem, e eles citaram o vinho Caso Geraldo, né? É respeitadíssimo ali nas Serras Gaúchas o vinho Caso Geraldo. Eles conhecem o vinho Caso Geraldo. Sim. Hoje é uma marca de renome nacional, e ser reconhecido no Rio Grande do Sul, que hoje sofre muito
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão do Sul, mas é importante para um vinho de Andradas, um vinho mineiro ser reconhecido lá, né, Fábio? Sim, o Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, é o maior produtor nacional, né? Líder de produção brasileira. Tem aberto muitas vinícolas de inverno, né? No Sudeste, vai desde a Bahia, ali na Chapada Diamantina, até o Mato Grosso do Sul, né? Nós temos a Terroir Pantanal, que está na segunda vindima dela, eles são clientes nossos também, né? A maioria das vinícolas, elas fazem vinhos com 2, 3 tipos de uva. Como a gente já está com 15, 16 variedades de uvas diferentes plantadas, né? Então a gente acaba vendendo alguns vinhos sem rótulo para a pessoa colocar a marca dela. Mas voltando à parte do turismo, né? E hoje, aonde se encontra um vinho desse tipo, um vinho produzido aqui pela Casa Geraldo que é vendido em outros estados? Tem onde? Então, hoje eu tenho no Mato Grosso, eu tenho em Manaus. Manaus, tem vinho andradense temos 3 lá? clientes em Manaus, temos em Belém do Pará. Puxa né? vida. O Nordeste, quase todos os estados compram, né? Então são outras marcas, mas se você procurar lá embaixo, produzido, fabricado em Andradas. Não, às vezes o próprio vinho nosso, ele é vendido nesses estados, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente manda através de transportadoras, né? Hoje tem muitas lojas especializadas e a gente manda através de transportadoras para elas e elas comercializam o nosso produto lá. Eu trabalhei minha vida toda no setor de restaurante. Comecei com 11 anos no União, na época era aquela do Currila, né? Depois fui com 13, quase 14 para o Rio Branco, fiquei 10 anos e meio no Rio Branco. Saí do Rio Branco, montei o Galerias Bar, ficamos há uns 2 anos e meio no Galerias Bar, e entrei na Casa Geraldo em fevereiro de 2006. Né? Quando veio a pandemia, né, foi aquela crise, né, aquela tristeza de ver o comércio fechado. Nós nunca tínhamos fechado a Casa Geraldo até então, e aquilo dali me desanimou um pouquinho da profissão, né, de restaurante. Eu vi assim que não era uma profissão assim que a gente foi muito reconhecido na época da pandemia, né? Mas são águas passadas, se Deus quiser. Nunca mais vamos sofrer um trauma desse. E nesse ponto eu comecei a ter minhas primeiras experiências com vendas. E aí acabei fazendo curso de vendas e eu vi que era uma demanda que tinha a vinícola, né? Fiz um projeto, apresentei para os proprietários da vinícola e montamos um escritório de vendas, né? Já tinha a parte de vendas da vinícola, mas não era uma coisa direcionada a abrir novos clientes, né? Então hoje praticamente eu fico mais fora de Andradas do que aqui. Nós abrimos mais uma loja em Belo Horizonte, né? Estamos para abrir uma em São Paulo também e participamos de diversas feiras no Brasil inteiro, né? Nós vamos estar indo agora sexta-feira para Campos do Jordão. Depois aí eu tenho também em Brasília, né? Em julho, né? Felizmente esse ano vai ser o primeiro na Festa do Vinho que eu não vou poder participar, que eu vou estar lá em Brasília, né? Mas é abrir portas, né? Hoje a gente vê que o mercado está muito competitivo. E se a gente não abrir portas agora, talvez no futuro a gente não consiga adentrar com o nosso vinho fino no mercado, devido ao número de vinícolas que está saindo. A gente tem números que aqui em Pinhal já estão passando de 40 vinícolas, né? Então... Mas ali em Pinhal eu tenho visto realmente novas marcas, tá pipocando novas adegas, mas tem o incentivo do governo do estado ali também, né, para que tudo isso aconteça ali em Pinhal. Vamos dizer assim que hoje a diferença de CMS de Minas para São Paulo é que em São Paulo é 12% e em Minas é 25%. Então vamos dizer assim que eu acredito, né, não sendo bairrista, que o clima mineiro é melhor para a produção de vinho, né? Mas as condições de você abrir uma empresa em São Paulo são melhores hoje, né? Está mudando, o governo está com novos projetos aí, né? Esperamos que eles venham a dar certo, né? E que façam o nosso vinho se tornar mais competitivo. Hoje um vinho em Minas Gerais, hoje no final, ele está com 62,15% de imposto. De uma garrafa, mais da metade é imposto. Vamos ver os que eu lembro, né? 6,5% de IPI, 25% de ICMS, 22% de ST, depois tem mais PIS, COFINS, imposto de renda. Então, você vê que não é fácil, né? Tem o FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, que é 2%. Então, hoje o imposto em Minas Gerais ele passa de 60%. Existe uma possibilidade do vinho de Minas Gerais ter um imposto menor, do ICMS cair um pouco mais do que... Está um projeto agora chamado TTS do vinho, né? A gente ainda não, vamos dizer assim, está tendo várias reuniões agora para entender realmente o que se trata. Ele visa transformar o ICMS de 25 para 3.
Se isso acontecer, vamos dizer assim que a gente vai competir de igual para igual, né, com os vinhos importados, com muitos vinhos importados, né, talvez não todos eles, mas com muitos. A gente vai ter vantagem sobre São Paulo e vai ter vantagem sobre o Rio Grande do Sul, né. Hoje, por exemplo, alguns vinhos chegam mais baratos importados aqui no Brasil do que os fabricados por nós. Você pega um vinho francês, por exemplo, o cara vai comprar um trator, ele tem incentivo fiscal. Ele vai comprar um adubo, ele tem incentivo fiscal. Ele vai vender o vinho é tarifado como alimento, não como bebida alcoólica. Agora, hoje, o nosso governo está querendo tratar o vinho até como um imposto do pecado. Se isso acontecer, vai ser o fim do Rio Grande do Sul, né? E de muitas vinícolas também fora do Rio Grande do Sul, né? Eu acredito que a Casa Geraldo ainda supera isso, porque a gente está com uma faixa de vinhos um pouco de qualidade um pouco mais elevada, né? De preço também, né? E não é o que a maioria do Rio Grande do Sul faz, né? A maioria do Rio Grande do Sul trabalha com vinhos de 50 para baixo. Falando em Rio Grande do Sul, daqui a pouquinho o Fabinho vai falar para a gente sobre a questão do Rio Grande do Sul. Tem uma ligação muito grande da Casa Geraldo com o Rio Grande do Sul e a gente vai falar como está a situação daqui a pouco. Antes, falo para você do Clube Rio Branco, que é o clube completo, Praça Doutor Alcides Mosconi 45, no centro de Andradas. O telefone é o 3731 1545. Você pode se tornar sócio do Clube Rio Branco, tem academia, tem também o Clube Campestre. Café Andradense, 37312239. Você encontra Café Andradense nos melhores estabelecimentos da região. Colégio Junqueira, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, tem metodologia Waldorf, ensino médio com objetivo e ensino superior através da Unip. Telefone é o 3731-3810. Audiovisual, som, alarmes e agora com polimento técnico e limpeza detalhada. Major Bonifácio, 626, no centro de Andradas, Minas Gerais. O telefone é o 98861-5250. Fabinho, nós estamos vivendo, e eu vi uma imagem que eu fiquei muito chocado, em uma matéria sobre o Sul. A gente está vendo que a situação do Sul está complicada, mas para você que trabalha com vinho, eu vi umas plantações que foram devastadas, que a enxurrada levou todas as plantações, e a gente sabe o tanto que se demora para que uma uva produza. Ali existem uns vinhedos centenários, e Andradas compra às vezes uva do Sul, até para questão de capacidade de produção, né, para atender a demanda. Como está? Você tem uma ligação maior com o Sul do que a gente. Como que está a situação do Sul hoje? É catastrófico, né, Elias? Hoje chegou 2 caminhões de lá para cá, né, um nosso e um de um amigo nosso lá, né? Porque vamos dizer que a maioria dos insumos nossos, né, garrafa e tudo mais, vem do Rio Grande do Sul para cá, né? Então a gente tem que trazer, praticamente quase toda semana a gente está descendo e voltando. Só tem uma estrada ligando o Rio Grande do Sul ao resto do país. O resto está tudo desabado. É a BR-16? Não, eu acho que é outra, eu não lembro agora o nome. A BR também está interditada. Tá. Eu só sei que só tem uma. Eu não lembro de falar para você agora qual delas é, né? Mas dizem que tudo que mostra na televisão, na hora que você chega lá, é pior. Porque você vê algumas imagens isoladas, é feio. Mas você chega lá, você vê aquele cenário de devastação completo, né? Aquela paisagem de devastação, é coisa assim que assusta, né? E a gente tem uma ligação muito grande com o Sul desde 95, quando veio o primeiro caminhão de uva do Rio Grande do Sul para Andradas, não, para a vinícola nossa, para Campino, né? E depois começaram a vir 10, 15, 20, 200 caminhões por ano. É com as uvas do Sul que a gente faz os vinhos de mesa, né, nosso. Então, para nós hoje não compensa você investir em plantação de uva de mesa aqui. E esse ano passado já teve 2 tragédias lá, né? Vamos dizer assim, uma não foi tragédia, mas foi um prejuízo muito grande, que na brotação da uva em agosto, né, em setembro, teve chuva de pedra. Já arrancou um tanto da produção. Quando vem em outubro, na hora que a uva estava madurando, mais um ciclone tropical lá tal, devastou vários vinhedos e muita chuva, muitas doenças, né? Teve uma queda de 65%, pelo que me falaram, na produção de uva branca, né? E 35% na produção de uva tinta, o que fez com que o preço da uva lá disparasse. Então, praticamente teve uma alta de mais de 100% no quilo da uva, né? Que vai futuramente agora ser refletida nos sucos de uva de todas as marcas, né? Como no vinho de todas as marcas, né? E agora chega esse ano
vem essa catástrofe maior ainda, né, que aí já não foi tanto prejuízo financeiro, né, que conta, mas sim o prejuízo de vidas, né, que se perderam, né, de bens, né, casas, né, rodando, né, você via famílias inteiras ilhadas, né, então nossa solidariedade aí para todo o pessoal do Sul, né, os nossos caminhões, né, estão descendo praticamente toda semana com doações, né, estamos descendo já, acho que se não me engano amanhã já desce com mais um caminhão lotado de doações, né. Então a população andradense está de parabéns. Isso é importante a gente citar, que às vezes não tem, a gente vê só um ou outro na rede social, mas o Vinho Cageraldo Campino tem ajudado bastante também a questão do Sul e tem mandado caminhões para lá, né? Na verdade, né, são um grupo de amigos, né, que tomaram essa iniciativa, né. Esse grupo de amigos, o Michel faz parte, né, que é um dos proprietários da vinícola, né. Então todos os fretes que a gente desce, né, que a gente tem que descer, a gente já desce, em vez de descer com adubo, com batata ou com alguma outra coisa, a gente está descendo só com doações. Ajuda humanitária. Que ajuda humanitária, né? E... Inclusive internamente a própria Casa Geraldo já conseguiu ali doações, mandou a água já logo de início. Porque não tem água potável lá, tá inundado, mas não tem água potável. Dizem que é o que mais falta, né? Porque o consumo é muito alto, né? Para você cozinhar, para você lavar alguma coisa, né? Algum mantimento, né? E para consumo próprio, né? Então o que eles mais pedem lá é água, né? E graças a Deus é o que Andradas mais tem arrecadado e mais mandado, né? Então, de maneira geral, o povo de Andradas, né, tá dando show aí de humanidade. Com certeza, e a gente tem que parabenizar os empresários de Andradas, são várias vinícolas fazendo esse trabalho, empresários, o Celim Teixeira, que tem uma empresa de água, né? Ele tem ali uma empresa de água, está vendendo a preço de custo, pessoal, ele falou que, isso eu falei com ele semana passada, já eram 3 caminhões de água, foram lotados para o Sul, graças à doação de várias pessoas. Esse último caminhão a gente carregou lá na... O último foi lá na... Foi carregado lá, o que chegou agora, né? Do Celim Teixeira. Que entregou, acho que se não me engano, em Caxias. Né? A gente entregou em Caxias. Olha que né? maravilha. Então cada Eu não sei se foi tá na Cruz Vermelha agora ou não, mas se não me engano, esse último agora que a gente levou foi entregue em Caxias. Que maravilha. Eu tinha falado com o Celinho e falou, ele tinha conseguido, o segundo já estava também praticamente certo, deve ser esse, e um terceiro já estava, isso semana passada, né? Então, agora amanhã eles carregam de novo, né? Tem o pessoal da Cura também cedendo os caminhões, pelo que eu tenho sabido, né? E a população de Andradas no geral, né? Não só os empresários, mas a população dando show aí, né? Eu acho que no Brasil inteiro, né? Acho que nunca se uniu tanto, não, né? Eu acho que nunca, não tem, é igual lá no Sul existem os times, né? Tem o Grêmio Internacional, estão todos unidos. No Brasil, você tem, ficou dividido politicamente, você tinha o bolsonarista, o petista, está todo mundo unido em prol de uma nação, em ajudar o Sul. Isso eu acho que é importantíssimo. Eu acho que até fora do Brasil, pelo que você vê notícia, né? E é um povo guerreiro. É um povo que vai sair dessa, né? Um povo muito trabalhador, né? Lá, tipo assim, você vê os senhorzinhos lá de 80, 90 anos de idade trabalhando na enxada, né? Com aquelas bolsas de coelho do lado, cheio de vinho, né? Eu lembro que quando eu fui a primeira vez lá, eu achei muito estranho isso daí, né? Eu perguntei, gente, não tem nenhum caso, assim, de problemas hepáticos, cirrose, alguma coisa de pessoas aqui que trabalham com vinho, né? Tava tendo uma pesquisa naquela época, né? Se não me engano, acho que foi 2008 ou 2009. E aí eles perguntam para os nossos nonos, né? Eles bebem todo dia. O café da manhã deles é salame, né? Ou seja, embutido, salame, né? Vinho, né? Eles tomam café... Eles comem muito salame lá. Salame, vinho, embutido, copo, tudo que eles fazem, né? E vinho. O vinho é no café da manhã, o vinho é no almoço deles, que é 10 horas da manhã, o vinho é no café da tarde, se tiver festa à noite é vinho, né? E a longevidade daquele povo lá é muito longa, né? E é uma longevidade saudável. Você não vê aquele pessoal, pelo menos nas colônias, né? Colônias são pequenos sítios, que lá eles chamam de colônia. Igual aqui em Andradas antigamente tinha a colônia do Honório, né? Então colônias são pequenos sítios, né? Que as famílias cultivam, né? Os seus produtos lá. E a uva é um dos principais produtos deles. Eles têm outros cultivos também de arroz, né? E outras culturas, né? Mas a uva seria aquele ganha-pão anual, aquele dinheiro que vem sempre lá no mêsinho de fevereiro para eles, que é a época da colheita, né? E você vê que a saúde deles lá é invejável, né?
saúde física, psicológica. E o Sul é fantástico, quando a gente só tem lembranças boas do Sul e agora a gente vê essas notícias, é muito triste, né? Mas você falou dessas adegas pequenas, visitei grandes adegas ali em Bento Gonçalves, mas a lembrança melhor são das pequenas. Aquelas pequenas adegas feitas de pedra, mas eles cuidam com um carinho tão especial e é um vinho diferenciado realmente. E não é vinho de exportação, não é vinho que você encontra no supermercado, é interessante. E inclusive de lá, falando até com o Michel, os melhores uvas do Sul, né, trazia-se para Andradas para produzir o melhor vinho. Então tem toda essa questão, né, Fábio? Na verdade, tanto o Michel quanto o Dedé, né, eles passaram desde de 96, 95, 96, até agora, no último ano agora, né, que trabalhando lá, né, no Sul, e todo mês de janeiro e fevereiro e até meados de março, eles ficavam lá comprando uva. Eles que escolhiam a uva que eles iam trazer para cá. Me lembrou de um fato interessante, quando eu estive lá, né? Tinha um senhor lá que chamava, se não me engano, Wilson Broilo, né? Um produtor de uva que fornecia pra gente lá. E eu perguntei para ele assim, olha, não tem nenhum alcoólatra aqui não na família de vocês, né? Ele falou assim, ó, você vai encontrar alcoólatra de pinga, você vai encontrar alcoólatra de uísque, você vai encontrar alcoólatra de vodka, você vai encontrar alcoólatra de cerveja, de cunhaque, né? Mas você não vai encontrar um alcoólatra de vinho. De fato. E realmente a gente não conhece alcoólatras cuja principal bebida é o vinho. Não estou fazendo apologia nem nada, né? Mas é uma coisa que eu lembrei agora, por estar falando do Sul, eu me lembrei desse senhor. E realmente, a gente não conhece uma pessoa que ela tem uma dependência química, né, e que cuja principal bebida dela seja o vinho. Né? Às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia que a gente fica um mês, 2 sem poder beber e não te dá aquela abstinência. Agora, nós estamos falando sobre o Sul, né? O impacto daqui a um tempo, primeiro que vai ser muito difícil para as famílias do Sul se recuperar, né? A hora que a água baixar, hoje chega ajuda humanitária, o brasileiro é forte, é unido e está ajudando, mas e depois? O arroz nosso que nós consumimos, 70% de cada 10, com certeza você comeu um arroz que era do Sul. De cada 10 pacotes de arroz, 7 são produzidos no Sul. Então a produção de arroz já é uma questão complicada. A uva vai ter impacto no preço do vinho para o ano que vem? Ah, com certeza, Elisa. E não só o impacto no preço, né? O que me amedronta também é vir a faltar, né? E quando vem a faltar, oferta e procura. Acaba ficando, vamos dizer assim, o oportunismo, né, da importação. Né? E aí é onde que aconteceu em 2020, né? Porque a gente passou lá março sem vender nada, abril sem vender nada, maio, junho, julho, sem vender nada de vinho. Aí quando deu julho, começou a estourar de vender vinho. E o Brasil foi um dos poucos países no mundo que aumentou o consumo de vinho na pandemia. Né? O Brasil praticamente ele quase dobrou o consumo na pandemia. E isso abriu, vamos dizer assim, as antenas, os holofotes, né, para o exterior, mandar vinho para o Brasil. Né? E o brasileiro, talvez por não ter um conhecimento muito grande de vinho, né, ele pega um vinho que por ser argentino, por ser chileno, por ser português ou francês, só porque é feito em outro país, ele já considera que é bom. Ah, o vinho argentino é bom, nem sempre. Né? Tem vinhos bons e ruins lá, né? Como em todo lugar, né? E aí o que acontece, né? Como eu expliquei já antes, né? Lá tudo é com tributação baixa. Aí você vai comprar um vinho português bom por 2 euros. Ele chega aqui no Brasil, ele leva uma carga tributária mais alta do que o brasileiro. Só que imposto alto sobre o que é barato se torna barato. Agora imposto menor sobre o que é caro se torna mais caro ainda, né? Então, por exemplo, você pega um vinho de um português de 2 euros, chega aqui no Brasil por 12 reais. É um vinho português. Põe aí 150% de imposto, vai para 30%. Sai mais barato que um vinho de qualidade, mas esse é importado, é o que você falou. Exato, né? Então, quer dizer, o meu medo é isso daí, porque aí demora mais ainda a recuperação deles, porque eles vão ter um gasto muito grande para reimplantar esses vinhedos agora. A gente não sabe ainda, na hora que a água baixar, que a gente vai ver a situação que está aqueles vinhedos lá. Falando em questão de vinho, Caso está lançando 2 vinhos novos, Relicário é o novo vinho e o Matiz Cabernet Sauvignon. O que você tem me falado desse vinho? Bom, é 2 joias da casa, né? O Matiz é um Cabernet Sauvignon feito de uvas pacificadas, né?
Ele é um vinho que ele tem um teor alcoólico de 15,5%, teor alcoólico super alto, né? O que é o normal? Só o normal de um vinho? O normal de um importado aí, geralmente ele varia de 12 a 13,5%. Acima, né? então é um vinho... Então quando ele tem 14%, já é um vinho especial, um vinho nobre. E ele pode ficar mais tempo também? Ou isso não influencia? Influencia, né? O vinho, quando ele tem mais álcool, ele tem uma longa vida maior, né? Mas não é só ter álcool, né? Porque se for assim, é só se deixar uma uva em estufa aí, que ela fica totalmente madura e o vinho dá o teor alcoólico alto, né? Então não é só álcool. Ele tem que ter equilíbrio entre álcool e acidez. Então vamos dizer assim que a amplitude térmica de Andradas, né? Ela favorece com que a gente tenha tanto acidez quanto Brix, que é o teor alcoólico. E esses que vai vinhos, teor alcoólico. É produção de Andradas, as uvas? Todas Todas? Andradas. Essas duas marcas novas? Vamos dizer assim que os vinhos de inverno nossos, né, são todos de uvas produzidas aqui em Andradas. Então hoje, de uva branca, nós estamos lá com Chardonnay, nós estamos com Sauvignon Blanc, nós estamos com Moscato e a gente está com Sauvignon Blanc. Temos 4 uvas brancas. Tinta, não sei se eu vou lembrar de todas agora, mas as principais são a Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, aí eu tenho a Tempranillo, que vai dar a primeira safra esse ano, eu tenho a Marcelin, Malbec, a Touriga Nacional. Tempranillo é onde tem as novas parreiras ali da Casa Geraldo, logo ao lado do asfalto ali. Até eu passei ontem lá, que bonito e já está produzindo. Foi muito rápido, porque 2 anos? Depois que você plantou ela, uns 2 anos e meio mais ou menos, né? Que faz. E já é a primeira produção, então? Já é a primeira produção, né? Ela tem 1 ano de preparo de solo antes, né? Para depois você plantar a uva, para depois de 2 anos e meio a 3 você vir a primeira safra. Que maravilha. Essa safra vai vir pequena, né? Mas as próximas já começam a melhorar. Mas já é a primeira, né? Já está o primeiro passo ali. Então temos várias uvas ali, tá? A Malbec vai dar um vinho fantástico também, né? Vai ser a primeira safra que a gente vai lançar agora. Nós temos também esse relicário que é Touriga com Marcelin. E o Malbec é também com uva de Andradas produzida aqui? 100% de Andradas, né? E como que foi? A uva, ela tem produzido? Porque a produção dela ainda é pequena, né? Ela está na segunda colheita dela, né? Ela fica, você entrando na Casa Geraldo do lado esquerdo, né? Na hora que você está entrando na Casa Geraldo do lado esquerdo, né? Naquela parte ali que a gente aterrou ali do lado de baixo, que era um barrancão, a gente arrancou o barranco e nivelou e plantamos lá, se não me engano, 3,5 hectares de Malbec. E o ano passado já deu, né, uma quantidade pequena, fizemos um lotezinho, acho que no meio de 3 mil litros, né, esse ano vai dar um pouco mais, né. Infelizmente, né, a gente também teve problema nas nossas uvas em Divinolândia, né, a Chardonnay e a Pinot, que é as uvas de espumante. Durante 2 anos seguidos a gente teve safra pequena. Nossa. Né. Então, mas a gente colheu 100 toneladas em 2021, colhemos 8 em 2022 e colhemos, acho que se não me engano, 17 ou 18 agora em 2023. Então vamos dizer assim que é muito pouco, não paga o custo. E isso aumenta o quilo da uva, o preço do quilo da uva. Em compensação, esse ano a gente está com uma safra muito boa de inverno, né? Se tudo der certo, que Deus abençoar, a gente vai colher uma safra boa e grande. Quantos quilos de uva para produzir uma garrafa? Varia muito do vinho, por exemplo. O Mantis é quase 3 quilos de uva para produzir 1 litro. Por quê? Porque a uva, quando você vai fazer um vinho desse, né, ela está desidratada. Então tem que ser a maturação ao máximo dela. Ao máximo, né? Ela está com várias uvinhas passas no meio. Então, vamos dizer assim, o Brix, o açúcar da uva, ele mela a tua mão, de tão doce que ela está, né? E aí, vamos dizer assim, você vai fermentar, ele fermentou até 15,5 de teor alcoólico e tem quase 3 gramas de açúcar residual. Ele é como se fosse um Barolo, né? A diferença dele é que o Barolo ele tem mais açúcar e menos teor alcoólico, né? Mas esse vinho está fantástico, né? É um vinho que ele, 2 vezes em avaliação nacional, ele teve 96 pontos, que é uma nota altíssima, né? Na Decanter Mundial ele teve 92 pontos, né? Uma prata na Decanter Mundial esse ano, que é a Copa do Mundo do Vinho. Então ele é um vinho assim que ele tem uma longa vida muito grande pela frente, né? Porque ele tem tudo o que precisaria para um vinho amadurecer por muito tempo. Então é um vinho que precisa tomar daqui 20, 30 anos, se quiser. Aliás, a Casa Geraldo tem conquistado aí muitas medalhas de vinho para Andradas, nos melhores concursos a nível mundial. Qual o melhor vinho lá? Qual o vinho, não o melhor vinho, mas o vinho mais premiado da Casa Geraldo? Cara, você não vai acreditar, né? Hoje o nosso vinho mais premiado, o Papa Medalha, né? Aquilo que conquista todo o jurado em degustações às cegas, né? Porque a gente não manda para degustação aberta, é o Cerrado Gatinho.
Cerrado Gatinho, de que é fato. É o Cerrado Rótulo Azul, que ele é um dos vinhos mais baratos que a gente tem de inverno, né? Ele é um vinho preparado de uma maneira toda especial, né? Eu não vou contar os segredos dele aqui, mas vamos dizer assim, que ele é um vinho que ele custa metade de um Gran Reserva. Puxa menos da metade, vida. né? E ele é um vinho que ele arranhou a medalha de ouro esse ano. Ele teve 93 pontos lá em Londres, né? Em Londres, isso é importante a gente destacar para o pessoal. Decanter Não em é Londres. ali um concurso na região, é em Londres, disputando com os melhores vinhos de todo mundo. E é um absurdo a inscrição lá, se não me engano, a inscrição está em torno de 2 mil em reais, né? Transformando em reais cada vinho lá, entendeu? Se não me engano, em torno de 400, 500 euros, né? Acho que um pouquinho menos, por amostra. Quem for lá na Casa Geraldo experimenta, então, dos melhores vinhos do mundo. E esse Cerrado Gatinho, ele teve 93 pontos. Se ele tivesse Mas quanto 94, tá uma garrafa do Cerrado Gatinho? Eu acho que, se eu não me engano, no site, na loja física nossa, está 115. 115. Né? Muito. E é um vinho fantástico, realmente. Tirando o Cerrado Gatinho, quais outros vinhos premiados ali? Vamos dizer, nós tivemos 9 medalhas na Decanter, né? Nossa. E tivemos 30 e poucas medalhas na Avaliação Nacional de Vinhos no ano passado, né? No brasileiro, né? Na Decanter nós tivemos os 2 Syrahs, né? O Gatinho e o Gran Reserva com prata. Tivemos o Cabernet Franc com prata. O Viognier, que para mim é um dos melhores vinhos brancos que eu já tomei. Viognier, isso eu não conheço. É uma uva branca, eu falo que é a uva mais difícil de você produzir ela. Ela tem um pé aqui que ela dá um cachinho, pula 2, 3, tem outro que dá outro cachinho. Nossa! Então a produção dela é muito pequena, né? Ela tem uma produção aí de 200, 300 gramas em média por pé, né? E isso faz com que o quilo da uva se torne caro. E automaticamente o vinho fica caro. Hoje, por exemplo, 1 quilo de uva de inverno aí, ele varia aí na faixa de 14 até 30 reais o quilo. É o vinho mais caro hoje da Casa Geraldo ou não? O vinho mais caro da Casa Geraldo hoje é o Mantis, né? Ele está a 500 reais no site. Né? Ele é uma edição limitada, né? Que a gente faz aí em torno de 1.300 garrafas por ano. Né? O Liberdade também está saindo na faixa dos 400, que é um corte bordalês. São feitas 3.000 unidades por ano. O Liberdade a gente já está indo para o segundo lote dele. Né? Então, vamos dizer assim, são vinhos em pequena quantidade, vinhos especiais, né? Mas é aquele vinho que aquela pessoa que está acostumado com esse patamar de preço de vinho, né? Ela toma e não se arrepende. Né? Vale o investimento. Eu falo que caro é aquilo que você não gosta, né? Exatamente. Então, quando a pessoa compra, ela fala assim, meu Deus do céu. Né? E hoje nossos vinhedos são todos em volta da vinícola, né? A gente teve essa preocupação porque antigamente, quando surgiu a colheita de inverno, lá em 2013, 2014, que a gente ficou forte, né? A primeira inversão de ciclo nosso foi em 2012, com um Cabernet Sauvignon também. E 2013, 2014, quando a gente começou a vender... Só fazendo uma pausa, inversão de ciclo, que seria a questão da poda, que não é o normal, né? O normal que se fazia na região desde os primórdios é a poda normal, é agosto, setembro, né? Para se colher em janeiro, dezembro. Como que se fez essa inversão? Para o pessoal de casa entender, né? O ciclo da uva no Brasil, né? A poda é feita em agosto, e a colheita aqui em Minas Gerais, ela era feita no mês de janeiro, né? No Rio Grande do Sul, um pouquinho mais atrasada, ela era feita no mês de fevereiro, é feita no mês de fevereiro ainda, né? Algumas uvas, em algumas regiões, algumas uvas que eles conseguiram deixar mais tempo, ou que o clima favoreceu, eles colhem início de março. Mas dificilmente a safra passa de fevereiro lá, né? E o que acontece? A gente colhia a uva debaixo de chuva. Então a uva nunca chegava vamos dizer assim, no patamar máximo de qualidade que eu precisava de uma uva para fazer um bom vinho. Né? Por quê? Porque vinha a chuva, vinha as doenças, e o termômetro de colheita nosso, como diz o Carlinho, né? Era corre que vai perder tudo. Então esse era o termômetro de colheita nossa, não podia ficar mais uma semana no pé. De fato. E às vezes você tinha que colher a uva, ela nem madura estava, porque se ficasse mais uma semana perdia tudo. Hoje no inverno, você colhe uva, passa se você quiser. Quem determina a época de colheita, a data da colheita, é o enólogo. Puxa! Né? Então, no nosso caso lá, o Carlos com o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique é o produtor rural nosso, né? Que faz toda a parte da produção rural, né? Nosso agrônomo, né? Vamos dizer assim. Ele que cuida de toda a parte dos vinhedos, né? E o Carlos da vinificação. Então, os dois, em comum acordo lá, eles falam, eu quero uma uva
com um teor Brix, que é o teor de açúcar mais alto, para me fazer um vinho mais top. Eu quero uma uva colhida um pouco antes para me ter mais fruta nela. Então, vamos dizer assim que quem define isso é o enólogo. Antigamente, o que definia era o tempo. Então, hoje eles conseguem fazer vinho do jeito que quiser. Por exemplo, eu consigo Dá para se controlar o sabor que vai ter, a qualidade que vai ter. A qualidade que vai ter no vinho. Por exemplo, um vinho branco que você não precisa tanto de açúcar, vamos falar açúcar, né? Para o pessoal entender mais, a gente chama lá de Brix. Porque o vinho branco eu não preciso de tanto açúcar, eu preciso de mais acidez. Um espumante eu não preciso de tanto açúcar, eu preciso de mais acidez. Então eu não preciso deixar a uva ficar tão madura. Então eu colho ela antes, né? Já um vinho tinto, né, de guarda, eu preciso que ela tenha um teor alcoólico maior. Então eu seguro até a hora que eu vejo que ela está no ponto, no pé. Então é isso que a gente não conseguia antigamente. Antigamente você falava de uma uva de 24 de Brix aí, que vai dar um teor alcoólico aí próximo aos 14, né? Era conta de mentiroso, né? Você fala assim, pô, uva de 24 de Brix? Eu nunca vi, né? E a gente que descia para o sul direto também nunca via, né? Hoje a gente sabe que lá na campanha gaúcha eles conseguem, ano sim, ano não, né? Alguns anos produzirem uva nesse nível de Brix. Mas era difícil falar que no Brasil existiria a uva de 24 de Brix. Hoje qualquer vinhedo aí que você tem 3, 4 anos de idade e tal, você colhe uva de 24 de Brix. E Andradas conseguiu já nesse teor? Não, é que nem eu falei para você, hoje qualquer vinhedo de 3, 4 anos de idade já dá uva de 24 de Brix. Puxa. Essa uva do Mantis aí, se eu não me engano, ela estava com 28,5 de Brix. 28? Nós escolhemos moscato ali para fazer o colheita tardia nosso com 31, 32 de Brix. Nossa. Para quem, se uma pessoa do sul escutar eu falar isso hoje, era a mesma sensação que eu tinha antigamente. É conta de mentiroso, né? Você tem que mostrar a uva para a pessoa acreditar. Fantástico. E essa história aqui já é um bate-papo interessante. A próxima edição da Revista Andradas, eu acho que nós vamos ter que colocar esse bate-papo, transcrever como matéria, porque já é uma aula aqui que o Fabinho deu para a gente. Só terminando, né, a questão da dupla poda, né? Da inversão do ciclo, né? Então a safra nossa era podar em agosto e colher em janeiro. O que a gente fez, né? O que foi inventado pelo Murilo Albuquerque, né, para Mig de Caldas, né? A dupla poda, né? Ou a colheita de inverno, que o mais correto é falar colheita de inverno do que a inversão de ciclo ou dupla poda, porque a inversão de ciclo e dupla poda são etapas da colheita de inverno, né? São vários fatores, né? Então vamos dizer assim que a colheita de inverno ela consiste principalmente no você tirar a safra de janeiro e levar ela para julho e agosto. Como é que você faz isso? Eu podo a uva finalzinho de agosto, início de setembro. Quando os cachinhos estão todos desse tamanho aqui, lá para o mês de novembro, vem com tesourinha, cachinho por cachinho, tira eles, né, descarta eles, para o ramo dela crescer forte, né, crescer sem a necessidade de dar nutriente para o cacho, né, do pé. E aí ela vai crescer forte, e quando chega o final de janeiro, início de fevereiro, a gente vai começando a poda de frutificação, que é a poda que vai vir os cachos para julho e agosto, né? Então eu falo que meados de janeiro até meados de fevereiro, porque são muitos mil pés, né? E aí você não consegue fazer numa semana ou duas, né? Então você demora praticamente um mês para fazer toda a poda. Você começa na Cabernet Sauvignon e você termina, se não me engano, na Syrah, né? Então, por exemplo, a Cabernet Sauvignon está madurinha, está madurinha assim, ela já entrou na fase pintor, ela já está toda tinta, está toda roxinha. Foi colocada a telinha nela essa semana e ela vai ser colhida no final de julho. E a Syrah está verdinha ainda, por quê? Porque ela foi a última a ser podada. Isso ajuda também a questão da colheita depois, né? Sim, você não vai colher tudo de uma vez só. Você vai conforme elas vão amadurecendo, né? Parabéns, Fabinho. Foi muito legal esse bate-papo. Acho que a gente teve uma aula aqui com você. E o Fábio está voltando de férias. Descansou bastante, Fábio? Preparado para enfrentar mais um ano de trabalho? Foi uma semana bem gostosa, né? Foi uns 10 dias de férias que a gente tirou aí. Agora já começa de novo, né? Estamos pondo a casa em ordem. Sexta-feira, quinta-feira à noite eu já vou para Campos do Jordão. Vamos ter uma feira lá, né? E começa a parte de venda de novo, né? Eu falo que venda é queimar sapato. Com certeza, aliás, em tudo, né? Eu falo a gente estava falando sobre política aqui, e eu falo para os amigos meus que são candidatos, falo, quer ganhar a eleição, queima sapato, vai queimar chinelo, que é o caminho.
Forte abraço para você, obrigado pela sua companhia. Se você ainda não segue a nossa página, Estúdio 46, nós estamos ao vivo neste momento pela página Estúdio 46 no Facebook, ao vivo na página Revista Andradas no Facebook, ao vivo na página Elias Batista. São 3 páginas no Facebook. No YouTube, toda quarta-feira, 8 horas da noite, estreia vídeo novo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Estamos chegando às 500 mil visualizações do canal, chegando aí aos 3 mil inscritos. Inscreva-se e acompanhe e ative o sininho. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Forte abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.